Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97,5 FM. Temos a honra e o privilégio de receber em nosso programa Brasil-Angola, parceria que faz a brasileira Malaquise Bertolucci, especialista em gestão de resíduos, com foco na implementação da cidade Lixo Zero e membro fundadora do Centro de Investigação em Direito e Relações Internacionais da Universidade Lusíada, de Angola, com ampla experiência em sustentabilidade e conservação ambiental. Doutora Malaquise atua na promoção de práticas que reduzem a geração de resíduos, incentivam a reciclagem e reforçam a responsabilidade social de todos nós, brasileiros angolanos, dedicada ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030. Concentra-se, né, especialmente nas metas de consumo e produção responsáveis, preservação ambiental e promoção de cidades e comunidades sustentáveis. Seu trabalho visa não apenas a educação ambiental, mas também a criação de políticas públicas que alinhem o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, inspirando mudanças significativas e duradouras nas comunidades angolanas. O meu grande boa tarde a Malaquise Bertolucci. Boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui e poder dar um pouquinho do meu contributo dessa experiência que só alargou os laços entre Brasil e Angola. Muito obrigada. Prezada Mida, é algo que todos querem saber. Como se deu a sua vinda para Angola e quais foram suas motivações? Bom, quando a gente fala em ambiente, né, a motivação ela é única, é viver em um ambiente saudável. Em 2015, eu estive aqui, visitei Angola pela primeira vez, vim a Luanda, percebi a necessidade de dar o meu contributo e na parte de educação, que é a minha área. Então, eu olhei e falei, eu montar uma escola? Não. Que tal ajudar a cidade a ser mais limpa? Isso em 2015, não imaginava que eu pudesse, né, crescer aqui da forma que eu cresci. E foi dessa forma que eu senti a necessidade de compartilhar as experiências que nós já adquirimos lá no Brasil, na parte de gestão e na parte de educação, que é o meu forte, né? Eu sou muito ligada à educação desde mais jovem. Então, esse foi o grande desafio de poder, de surgir a ideia de vir montar a empresa aqui. Fui muito bem recebida, na altura eu tive em contato com a Agência Nacional de Resíduos, e a Agência Nacional de Resíduos me credenciou a LOX, a empresa, para que eu fosse em todos os municípios, nas secretarias de educação, e dentro da Secretaria de Educação eu escolhesse, fosse junto com os secretários de educação dos municípios, conseguisse escolher as escolas que receberiam a educação ambiental. Eu não estaria indo nas escolas para necessariamente educar ainda, seria apenas fazer um levantamento do saber das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Nesse caminhar de 2000, no início de 2016 a 2019, passamos por várias secretarias de educação e a ideia era treinar primeiro os diretores, tá? Depois os professores e depois entraria em sala. Então foram selecionadas muitas escolas, eu consegui passar em 750 escolas, desde Catete, Muxima, Caboledo, o interior ali, Bom Jesus, né, na região de Catete, Colibembo,
Nós passamos por Luanda, várias escolas em Luanda, Viana, Cacoaco, Cazenga, Quilamba. Então, nesse caminhar que deu esse início do percurso da Lox Recicla em Angola. É uma empresa angolana, eu sou gestora de projetos na área ambiental e muito ligada à parte educacional, porque eu acho que a educação, Cláudio e queridos ouvintes, é a base para qualquer desenvolvimento sustentável em projetos. Então, foi essa a iniciativa. Professora Malaquias, agora é algo, né, em que a gente vem para um ambiente que, por mais dos laços de amizade e os nossos irmãos angolanos que construíram o nosso país, a adaptação, eu que estou aqui há 24 anos, percebi vários brasileiros tiveram grande dificuldade de adaptação. E qual foi a sua dificuldade ou qual foi a sua reação nos primeiros 2 anos? Teve dificuldade de Não, não. adaptação? Não, não, não. Eu não tive, porque, para minha felicidade, eu me adapto fácil ao ambiente. Porque quando eu tinha 20 anos de idade, eu já larguei para o mundo. Eu passei num concurso no Brasil, pela Companhia Vale do Rio Doce. Eu tinha 20 anos quando eu prestei esse concurso. E já saí nova de casa. E eu fui morar numa região do Brasil, para muitos ouvintes que estão nos ouvindo agora, no Pará, no projeto Serra dos Carajás, né, no meio da Amazônia, próximo dos índios. Então, assim, próximo de comunidades que eu teria que fazer um trabalho, nós fazíamos, como professores, fazíamos muito trabalho. Então, essa experiência me deu bagagem para que eu, quando cheguei em Angola com uma realidade, em deparar com uma realidade diferente, me adaptasse com mais facilidade. Então, assim, os desafios, eles são enormes. Em qualquer lugar que você esteja, que você leva um projeto, é enorme. Mas foi bem tranquilo, Cláudio, foi muito tranquilo. Você, para quem conhece a história brasileira, você é como se fosse os bandeirantes, né? A história dos bandeirantes desbravando, né? Mas isso está na essência. Puxou a mamãe ou puxou o papai isso? Olha, puxei meu pai. Eu sou de Brasília, Distrito Federal, capital federal. Meu pai é um dos pioneiros de Brasília. Meu pai foi para o Centro-Oeste em 1957. Ele foi um dos pioneiros, tem certificação, tem diploma, tem troféu de pioneiro. Então, eu sou considerada, nós, os filhos, nós somos 8, eu sou a quinta de uma família de 8 filhos, é uma família bem grande, todos vivos, graças a Deus. Meu pai vai fazer 90 anos, minha mãe tem 85. Então, o meu pai desbravou o cerrado, né? Então, ele sempre fala, quando eu falo da reciclagem, ele fala, você foi a única filha que puxou por mim. Né? Que legal. Agora, doutor Maraquita, a Prezada já contou para nós como surgiu, né, a ideia de trabalhar com a educação ambiental em Angola, os passos, primeiro passo. Agora, para nós é muito importante, você sofreu grandes desafios que você enfrentou a implementar esses projetos de sustentabilidade nas escolas e comunidades. Porque eu desenvolvi esse trabalho quando eu vim para fazer reinserção social no país, eu precisava formar multiplicadores. Eu precisava, ao passar pelaquela comunidade, né, e deixar pessoas com aquele conhecimento para implementar, não fosse uma implementação apenas da minha equipe. Como é que foi esse desafio e como a amiga conseguiu desenvolver esse trabalho? Foi bem interessante, Cláudio. É muito interessante, porque quando você chega numa comunidade, eu estou falando de mais de 10 anos atrás, né? Que a reciclagem, a educação ambiental ainda não tinha o boom que tem agora, né? Nós estamos bem, nós avançamos muito. Então, quando você chegava numa comunidade onde você percebia que não tinha água, que não tinha energia elétrica,
que não tinha o essencial, como é que você ia falar de reciclagem? Várias vezes eu me deparava em escolas que na hora H eu tinha que mudar o planejamento, entendeu? Porque como é que você vai fazer as pessoas entenderem, você chegar com os baldinhos, eu chegava com uma mala, os baldinhos coloridos da reciclagem, achando que ia fazer um teatro, e fazia um teatro. Eu passei a fazer teatro em salas de aula, a cantar músicas, e foi assim que eu fiz os agentes multiplicadores das escolas, das comunidades. Eu ia para a comunidade rural na época. Por quê? Porque eu achava assim, Luanda já está formada, entre aspas. Eu preciso ir lá, galgar um caminho, ajudar essas pessoas a galgarem um caminho diferenciado na educação, no ambiente. Se eu vou para uma comunidade, eu posso dizer, uma zona rural, eu tenho que aproveitar o ambiente que tem ali. Porque nós sabemos, Cláudio e nossos queridos ouvintes, que o nosso meio ambiente é um laboratório sensorial. Você não precisa de muito material para ensinar. Basta você olhar a volta que você vê, que você tem todo o material para desempenhar o seu papel. E para você deixar a sua marca, para você deixar o conhecimento ali, dividir com essas pessoas, você deixa e você leva. É uma bagagem, é uma via de mão dupla. Então, assim, os desafios maiores eram as comunidades mais distantes e que, na hora H, eu tinha realmente que mudar todo o esquema de trabalho e tirar deles... que no começo da entrevista eu falei para vocês que quando lá no começo eu estive nessas escolas, não foi para implementar a educação ambiental, foi para fazer uma sondagem do conhecimento em relação à preservação do ambiente. A sua história, né, ela confunde com a minha. Quando eu vim fazer Que legal. Quando eu vim fazer a reinserção social, o Brasil foi escolhido pelo governo angolano de que teria que ser um brasileiro para fazer a reinserção social, que era a transformação do homem-arma em homem-profissão. E aí o Ministério das Relações Exteriores brasileira, né, trouxe toda a técnica, né, do Sistema S, né? Então, vê aquelas malas lindas com ferramentas, vê aquelas malas lindas com todo o aparato de segurança no trabalho, e as tendas, a gente armava as tendas nos matos. Os jovens da UNITA, né, que o nosso trabalho, a ONU entendia que tinha que ser com o perdedor que estava acantonado. Então, com a katana, eles baixavam os matos e nós estendíamos as tendas. Aí todo o programa, ementa, tudo pronto. Mas quando era na hora de você usar o seu plano de aula, aí você se deparava com a realidade. Não sabia quais eram as ferramentas e para que serviam as ferramentas, não sabiam, tá? Todos os componentes para evitar acidente no trabalho. Então, tivemos que agir como a amiga falou, criar uma metodologia pedagógica que fosse à altura da compreensão e desenvolver na forma real, né? Porque é aquilo que se diz, né? Não adianta você achar, né, que aquela formulação sua ela vai ser certinha para cada estado, para cada país, para cada município. Então, você me voltou há 20 anos atrás. Parabéns. Agora, conta para a gente, quais os resultados práticos você já observou nos municípios
onde realizou seus projetos de reciclagem e conscientização ambiental, qual daqueles que você sentiu que avançaram mais? Ai, olha, pelos municípios que eu passei, a pupila dos meus olhos, você não vai acreditar, não é muito distante daqui, de Luanda. É o Rangel. Angel, O né? que mais abraçou, o que mais deu resultado, ainda dá resultado, né? Foi um trabalho árduo de 3 anos, junto com a comunidade, é um projeto que ainda está lá aplicado. Então, vou contar um pouquinho desse projeto. Esse aí tem outros, mas esse aí é o que está na atualidade agora. Nós iniciamos no Rangel em 2019, um pouco antes da pandemia. E como consultora do INEFOP, muito obrigada, INEFOP, e nós queríamos tirar um ponto de vício de lixo que tinha em frente ao Centro de Formação Feminina do Rangel. Né, os nossos ouvintes devem saber que quando você fala um ponto de vício de lixo, é onde a comunidade está acostumada a ir lá todo dia deitar o seu baldinho de lixo naquele local, né? Tinha contentor? Tinha. Mas ali, aí eu imaginava, eu era consultora, eu sou consultora do Centro Feminino, eu vou lá dentro falar com 450 alunos sobre educação ambiental e na porta eu tenho um ponto de vício de lixo. Cláudio, tinha que resolver esse problema, porque é um problema, né? As aulas com mosquito, com os problemas de contaminação no local, todo aquele problema de cheiro de chorume e tal, e era muito lixo, eram toneladas. A operadora ia recolher no dia, no outro dia tinha tudo novamente. Então, eu conversei com o diretor e falei, olha, nós temos que tirar esse lixo daqui. E fomos na administração, parceria com a administração, e conseguimos, tiramos. E qual era um desafio? O desafio, treinar a população para não deitar mais lixo ali. Então, nós fizemos um esquema de voluntários, juntamos voluntários do Centro Feminino, voluntários da LOX, a gente ia para lá, tudo com meios próprios, com nossos meios próprios, tá? Ia com os nossos sons, fazia as nossas t-shirts, ia para o meio da rua, ia com a comunidade, conversava nos comércios, na igreja, no centro de formação que tem atrás, nas creches, e fomos treinando a população. Durante 2019, depois entrou 2020, a pandemia nós não paramos. Quando foi em junho de 2021, nós conseguimos, com a parceria do governo provincial, máquinas para poder tirar totalmente o lixo de lá e ele não ser mais colocado. E com o apoio de uma empresa, juntamente com a LOX e o Centro Feminino do Rangel, nós criamos um ecoponto, que até hoje está lá, muito lindo e maravilhoso, com um contentor. Esse ecoponto, ele recebe da comunidade o resíduo em horários, é aberto, é fechado, então nós levamos. O contentor foi para lá em 2022, só 2022, em junho de 2022, e aí ele ficou esse tempo fechado, ainda para terminar o treinamento com a população, aí que a população estava capacitada para separar o seu resíduo, e hoje a LOX já não administra mais o ecoponto. Quem administra é uma associação de catadores que vão lá, recolhe o resíduo, e aí todo esse trabalho já ficou por conta do INEFOP e do INEFOP, não, do Centro Feminino e dessa associação que hoje é responsável pelo ecoponto, mas é a pupila dos meus olhos. Agora, fale um pouco para a gente sobre a cidade do lixo zero. Bom, gente, quando a gente fala em lixo zero, tá, as pessoas perguntam assim, mas Malaquise, eu tive uma reunião com uma empresa de gestão de resíduos um dia desse, mas deixa eu contar por que chegou esse programa para Angola, tá? Não sei se muitos ouvintes devem saber, e Cláudio também, nós tivemos o
Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que aconteceu esse ano, no dia 25, 26 e 27 de junho, em Brasília, Distrito Federal. Eu sou especialista formada na Itália em 2019 em projetos internacionais para a Cidade Lixo Zero. Fiz a minha especialização com o Instituto Lixo Zero Brasil na Itália, em Milão. E esse programa do Brasil, ele acontece todo ano, esse Congresso Internacional. A Malaquizy foi convidada para presidir o Instituto Lixo Zero Angola, ser presidente do Instituto Lixo Zero Angola, e para estar nesse congresso. Mas eu falei, eu não posso ir sozinha. E aí eu fizemos uma reunião no nosso setor de trabalho, né, que eu sou membro fundadora, como o senhor falou, do CEIDRA, que é um centro de investigação na área de Direito, Relações Internacionais e Ambiente, da Universidade Lusíada de Angola. Nós nos reunimos e resolvemos fazer uma comitiva da Angola. Ministério do Ambiente, Agência Nacional de Resíduos, Petróleo, Elisal, Governo Provincial. Nós conseguimos levar 25 integrantes dessa comitiva. Todos participaram do congresso, cada um teve a sua fala, a Malaquizy também. E na volta, eu fiquei agora como embaixadora, estou me tornando consultora, Lixo Zero também. Fora a especialização, nós temos um novo presidente, que é um representante angolano daqui, e nós trouxemos agora o Instituto Lixo Zero Angola, ele está sendo, como é que eu falo, Cláudio, documentado, né? A documentação está em processo no Ministério da Justiça e tudo, para ser legalizado. É para virar ONG? Para que a gente comece... Vai virar ONG, é isso? Não, é um instituto mesmo, né? É um instituto uma fundação, ligado, né? E para que ele tenha autonomia e liberdade de agir em Angola. Então, quando eu falo em cidades lixo zero, quando eu falo em trabalhar com lixo zero, eu já trabalho desde 2019 nos meus projetos. Já trabalhava nos meus projetos pela minha formação. Então, se eu vou numa empresa fazer um plano de gestão de resíduos, eu já utilizo essa filosofia, porque o lixo zero é uma filosofia. Sim. Se você nós mulheres adoramos roupa, sapato, tem muitos homens que também colecionam, né? Mas se você tem o essencial, por que você vai consumir mais? O lixo zero é simplesmente mudar a consciência do ser humano para que ele consuma menos, para que as fábricas se tornem mais sustentáveis, para que os projetos sejam mais viáveis, para que a gente desafogue o planeta de tanto lixo, de tanto resíduo, de tanta destruição. Porque quando você fala em alterações climáticas, quando você fala em tudo isso que está acontecendo, você tem que olhar para dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua escola e ver o que você está fazendo. O consumismo humano tomou conta do mundo. E é isso que o lixo zero quer, que você tenha. Você vai consumir? Tudo bem, a gente não quer que você deixe de comer, de ter as suas coisas, mas que seja consciente. A gente não quer mais que as suas coisas vá para aterro sanitário. A gente quer reaproveitar, reciclar. Malaquizy, eu gostaria que você, infelizmente, o nosso tempo ele urge, né? E é de tanta importância o que você está passando para nós, mas eu não posso deixar de fazer essa última pergunta. Você acredita que Angola está no caminho certo em termos de políticas públicas para a gestão de resíduos? O que poderia também ser melhorado? Acredito que pela minha experiência, eu acredito sim que estamos no caminho certo. Angola tem produzido muitos documentos importantes, muitas ações importantes. O Ministério do Ambiente tem essa consciência nesse setor de educação, de gerenciamento, a Agência Nacional de Resíduos. Então, eu posso dizer que se a gente conseguisse
implementar que os municípios se responsabilizassem mais pela gestão, nós teríamos um avanço muito melhor para que cumprisse esses objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030, Cláudio. Então, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para discutir, existem ônus e bônus, né? Nós estamos aí para isso, nós temos que unir a nossa força, a nossa capacidade intelectual para que coloque em prática tudo que está sendo redigido e tudo que nós temos aí. Eu acho que estamos no caminho certo e já houve uma evolução nesses 10 anos que eu estou com a minha empresa aqui. Olha, Maraquise, eu conversei com o Flávio, da ANR, né? É o administrador, e falava com eles com relação ao selo ambiental, em que poderia fazer um trabalho junto, tá, a cada município, e esse município que pudesse desenvolver um trabalho respeitando, né, o desenvolvimento da sociedade mais sustentável, ele ganharia esse selo ambiental. Eu queria que você abraçasse conosco, e você tem a Rádio Eclésia, que é a nossa emissora católica de Angola, 97,5, ao seu lado, para que nós. É uma questão de educação, tudo é educação. E eu quero agradecer essa professora maravilhosa que se disponibilizou e estar aqui conosco. E saiba que esse espaço é seu, tá? Esteja à vontade para sempre que tiver algum trabalho ou novidade, entrar em contato comigo. Agora só as palavras para se despedindo dos nossos ouvintes. Queridos ouvintes, Cláudio, muito obrigada por essa oportunidade. É igual eu falei no começo, a base de todo o processo é a educação, seja ela na escola, em casa, nas nossas empresas. Então, assim, vamos nos unir, sim, nessa força, que não fique só no hoje, só no agora, é no sempre. Nós não temos muito tempo mais para cuidar de tudo que nós temos aí desse ambiente maravilhoso. Angola precisa de nós, não somente Luanda precisa de ti. Muito obrigada. Eu agradeço por demais a sua participação e espero que você volte o mais breve possível para dar o seu depoimento e incentivo, né? Que depois quero falar com você especificamente sobre as nossas crianças, em cima do meu projeto Malta da Paz e da Alegria, porque eu acho que se você não formar a criança com a educação ambiental, você não vai ter um adulto educado. O meu abraço, meu carinho Muito e obrigado por obrigada. sua participação. Obrigada.